Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um banco de dados NoSQL, o MongoDB, particularmente através da sua extensão Mongoose. Mongoose em português seria mangusto, que é um animal que não existe aqui no Brasil, mas que é característico, é interessante, é um animal bem apreciado porque ele devora cobras e outros roedores. Ele é um animal que fica em pé, pequeno, relativamente pequeno, entendeu? Vocês podem procurar aí na internet informações sobre o mangusto. Então o pessoal gosta de... E porque Mongoose é parecido com Mongo, né? MongoDB seria o banco de dados NoSQL que está por trás do Mongoose. Bom, dita essa curiosidade, vamos lá falar o que é o Mongoose e no que é que ele torna interessante. Ele é uma biblioteca de ODM, ou seja, Object Data Modeling, né? Ele faz a modelagem de dados em forma de objetos. Para o MongoDB e o Node, evidentemente, normalmente se usa o MongoDB juntamente com o Node. Ele gerencia relacionamento entre os dados, a gente diz como é, uma validação na forma de esquemas, quer dizer, vejam que o NoSQL aceita qualquer coisa. Eu posso inclusive ter cada registro diferente um do outro. Os registros são chamados de documentos, não são registros como nos sistemas de banco SQL normais, né? O SQLite, inclusive, que a gente já viu um vídeo sobre ele, Postgres, o MariaDB, o MySQL e muitos outros. Então, ele é usado para traduzir os objetos, que para o JavaScript na forma de JSON ou na forma de objetos, que é o uso interno do JavaScript, certo? E sua representação no caso do MongoDB, que é que usa um formato chamado Binary JSON, BJSON, né? Mas isso não interessa para a gente, é só uma curiosidade. Vamos em frente. O que são os esquemas? Os esquemas são as coleções de documentos, certo? Uma representação da coleção dizendo como é que devem ser esses documentos, restrições em valores do documento e assim por diante. Se quisermos uma coleção similar a tabelas do SQL, então a definição do esquema é o caminho para a gente dizer que deve ser parecido. E nessa definição do esquema nós damos detalhes de cada campo, o nome, o tipo. Tipo é importante, o valor default, se não for dado nenhum valor, qual o valor que ele deve assumir, o índice, se ele for usado para indexar alguma coisa, e restrição, valor máximo, valor mínimo, ou dentro de determinados contextos, entendeu? Dentro de determinadas faixas ou determinadas expressões regulares. Mas vamos em frente novamente, começando por um exemplo do esquema. Digamos que eu quero criar um produto, então meu esquema de produtos é isso aí. Eu estou usando o esquema, mas na verdade seria mongoose.esquema, a função que eu usaria junto com o new, tá? Eu posso importar ela e já deixar ela como esquema, com S maiúsculo, para dizer que é para ser usado com new, né? É a nossa convenção. Então o nome do produto, que é uma string, normalmente, o preço, que vai ter um tipo e vai ter um valor default. Se eu não fornecer nada, ele não custa nada, é zero. Senão ficaria indefinido. E o tipo, que é double, quer dizer, um ponto flutuante, dupla precisão. A data de registro é um tipo data, mas tem um valor default que é agora. E é preciso, sim. Então eu estou inserindo esse required, tá? Eu poderia necessitar dar um required em algum outro tipo desse, né? E eu tenho como validar isso, está certo. Os modelos
passando adiante, os modelos são, a partir desse esquema, a gente cria um modelo. E o modelo é algo que está mais próximo de nós. E dá para salvar no banco e dá para a gente recuperar. Então, tem aqui um exemplo de modelo, uma instância de modelo, tá? A modelo de instância. Eu criei um modelo, o nome da coleção vai ser uma string com o nome dessa coleção, dessa collection, né? E o esquema, qual é o esquema que eu já defini anteriormente, dizendo como é que eu quero que seja essa coleção. Adiante. Algumas APIs, só para a gente saber. A gente primeiro precisa conectar a um banco de dados. Então, o Mongoose tem essa função connect, que eu digo a URI do campo, a gente vai ver um exemplo prático, então não se preocupem no momento. Seria uma URL específica para esse banco. As opções, opcionalmente, eu poderia dizer algumas restrições nisso, e um callback quando estiver conectado. Normalmente eu não vou usar esse callback, mas a gente vai ver uma forma onde eu posso pegar o exemplo, um evento open e disparar todas as minhas funções quando essa conexão estiver aberta. Então o esquema, tá aí Mongoose esquema, que eu poderia importar como, dar um require já como esquema, salvando Mongoose esquema com o nome esquema direto, né? E o modelo, veja que o modelo não é usado com new, então ele tem letra minúscula, né? O modelo, nome, esquema, para criar um modelo a partir de um esquema. Vamos em frente. Além de criar e salvar documentos, eu posso querer pesquisar eles. Eu estou citando aí as queries porque elas são muito numerosas. Então a mais usada é a terceira aí, find. Find retorna tudo que ele encontrar naquele modelo. Então tem o delete aí, tem um update para trocar uma pela outra, atualizando alguns campos. Um find by ID, ele retorna um ID cada nova inclusão, certo? Então a gente pode sair dando find by ID and remove and delete and update. Find one é para encontrar só a primeira. A gente vai ver um exemplo prático disso, mas não no JavaScript e sim na interface do próprio Mongo, para a gente ver como é que a gente faz isso manualmente, tá? Então tá aqui o nosso exemplo de hoje. O exemplo de hoje, eu estou dando um require no Mongoose, eu devo ter instalado com npm install Mongoose, etc. Certo? O global ou não, certo? A URI, que é a única coisa que eu estou usando aqui no Connect, normalmente a gente vai usar MongoDB, que é a porta default do localhost. Ele já é 27 alguma coisa, não sei, não me lembro de qual, tá? Mas é fácil da gente descobrir. Mas seria, se eu botar esse prefixo aí, ele já usa essa porta default. Localhost, porque é local, e livraria é o meu banco de dados. Eu posso ter vários bancos de dados no mesmo servidor. Então eu estou usando um banco de dados chamado livraria. E só pode ter um livraria. Certo? Depois de feito isso, a variável connection fica com a minha conexão. Então, para não ficar usando Mongoose connection, bem, esse nome imenso, eu estou salvando ele numa variável db. Aí db once executa uma vez quando vier o evento open. Então, o callback, que é o que eu vou executar. O que eu vou executar é praticamente tudo. Então, eu estou filtrando. Eu poderia pegar isso como uma promise e resolver essa promise quando acontecer esse evento. Eu não vou fazer isso porque vai complicar e vai misturar. Quem quiser entender, leia, assista o videozinho que a gente já gravou anteriormente sobre promises, tá? Então, estou criando aqui um esquema de livros a partir da linha 11 até a 15, certo? E um modelo a partir desse esquema na linha 16. Então livro é o meu modelo e livro esquema é o meu esquema. E eu não estou botando restrição, não estou fazendo nada de especial, o mais simples possível. Nome é um string, preço é um número, qualquer número, quantidade é outro número, tá?
poderia botar restrições aí, poderia botar um monte de outras coisas que eu não estou colocando. Feito isso, criei um livro, uma instância do livro. Então o modelo me permite criar esse modelo que retorna livro. Veja que livro é L maiúsculo na linha 16, porque eu criei um modelo a partir do livro. A função model é letra minúscula, mas o livro que ele retorna, que é o construtor, é letra maiúscula. Então, criei um novo livro, livro 1, que vai ser esse livro em especial, Introdução ao Mongoose, o preço R$10, seja o que for a unidade de preço aí, e a quantidade em estoque que eu tenho, 25 livros, tá? Feito isso, eu posso agora salvar esse livro, guardar ele na minha collection, não é um documento. Então, livro 1, save, função, callback, né? Erro, livro. Se erro, mostra o erro. Se não, diz salvei tal livro. Tá? Vamos à seguinte, a continuação do meu programa exemplo. Então, se eu quiser salvar vários, ele tem função para isso também, que é o insert many, a gente vai ver agora. Então, books, eu criei vários livros, mais 3 livrinhos, certo? Esses valores aí são arbitrários, vocês podem mudar se quiserem. Não botei autor, não botei outras coisas sobre o livro, né? Editora, por exemplo, poderia colocar. Depois eu pego o livro, a minha função insert many é o método dele, do livro, né? Então, peguei o array de livros. Quando ele terminar de inserir, ele vai chamar esse callback aqui. Aí eu mudo para os documentos inseridos na coleção. Feito isso, a gente agora pode partir para o nosso filme e ver como isso funciona na prática. Eu vou executar o programa, depois vou carregar o Mongo, que me permite acessar diretamente a coleção lá, para a gente dar uma olhada como ficou. Então está aqui o nosso filme. Inicialmente eu vou executar esse Mongoose, esse programa que eu mostrei para vocês. Aí veja que ele inseriu múltiplos documentos, e depois é que veio o que eu fiz primeiro, que é a introdução ao Mongoose salvo na coleção. O primeiro livro que eu inseri, né? Ele foi mais rápido nos outros livros. Então vamos a onde está o nosso Mongo. Executei o Mongo. Eu vou mandar usar o banco de dados que tem outros bancos de dados aí. Eu não quero nem dar um show DBS para não complicar a vida de vocês, certo? Mas eu poderia dar ele para mostrar. Então, usei o meu banco e dei um DB livros find, aquela função find que eu mostrei. Aí volta tudo. Agora vamos encontrar só um específico. Eu vou entrar uma parte da definição dele, por exemplo, o nome do livro, certo? Feito isso, find one, ele encontrou esse único que casa, é o primeiro que casar. Bom, gente, isso encerra o nosso vídeo e encerra a nossa gravação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por gentileza, me deem um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no botãozinho, certo? E até uma próxima apresentação. Muito obrigado.